Quando eu era criança, eu fazia várias perguntas sobre a vida. Por que o céu é azul? De onde vem a chuva? Conforme eu crescia, eu fui respondendo a maioria delas. Mas tiveram algumas perguntas que, bem lá no fundo, me inquietam cada dia mais. Qual é o valor do tempo? Como ter mais tranquilidade? Como me adaptar a situações difíceis? Como ser um profissional melhor? Como ser mais calma e confiante? Como vencer o medo, a insegurança? E quanto a viver em sociedade, em família, ainda me perguntei: como educar os meus filhos? Que valores devo ensinar para eles? Por que eu brigo com as pessoas que eu amo? Do que são feitos os sentimentos e as emoções? Quais as causas da tristeza e do pessimismo? Se dinheiro não traz felicidade? O que é ser feliz? E tiveram até aquelas perguntas mais profundas: de onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? Eu tenho um espírito? Por que eu tenho um espírito? Existe uma lógica por trás de tudo isso? Qual o objetivo da minha vida? Quem sou eu? 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 E aí, você já se fez essas perguntas? Olhe para dentro. O que está pensando? O que está sentindo? Foram com perguntas como essas que milhares de pessoas iniciaram seus estudos de logosofia. Essa ciência foi criada por Carlos Bernardo González Pecotti em 11 de agosto de 1930 na Argentina. E é justamente para comemorar os 90 anos de sua obra que a Fundação Logosófica está lançando um portal que reúne diversos vídeos, palestras e artigos que tratam sobre essas e muitas outras perguntas. Acesse agora logosofia.org.br. Além destes conteúdos, lá você poderá conhecer ainda mais sobre a logosofia, baixar gratuitamente os livros do autor, acessar o calendário de palestras públicas da Fundação e ainda poderá conhecer a pedagogia logosófica, aplicada em diversas escolas no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Logosofia, 90 anos em prol da superação humana. Sejam bem-vindos. Em nome da Fundação Logosófica de Florianópolis, agradeço a presença de todos, a participação dos que estão aqui conosco e dos que virão assistir em outro momento. O destino pode ser amplo e ilimitado, quando fortalecido pelo saber, e a escolha é exercida pela livre vontade individual. Hoje teremos a participação dos investigadores e estudantes de logosofia que irão apresentar, dentro da realidade de cada um, a contribuição dos conhecimentos logosóficos diante das escolhas do próprio futuro. Estão aqui conosco Karina e Antônio Carlos, que irão se apresentar e conduzir a atividade a seguir. Por favor, Karina. Boa noite, eu sou a Karina, sou funcionária pública, sou casada e mãe de um menino que se chama Enzo. Ele tem 4 anos e faz 5 anos em fevereiro. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Antônio Carlos Barbosa, sou colaborador na Fundação Logosófica, engenheiro mecânico, casado e pai de 2 filhos maravilhosos. Nesta oportunidade, vou compartilhar com vocês uma experiência e penso também nos jovens que hoje estão nos assistindo e que estão no início de carreira profissional na busca de suas aspirações. Considero também uma oportunidade ímpar aos demais em ter a chance de refazer as suas vidas. Ao iniciar, vou fazer uma pergunta para que vocês possam refletir ao longo dos relatos que vamos apresentar. Já refletiram se algum pensamento alterou de forma significativa o rumo de suas vidas? Vou pontuar inicialmente
3 aspectos que impactaram a minha vida ao tomar contato com os conhecimentos da logosofia: o poder dos pensamentos, a busca do pensamento causal e a superação que busco como ser humano. Bem, ao recordar a minha trajetória, e graças à minha família, tive uma juventude feliz e uma excelente educação até me formar em engenharia. Quando me graduei, veio um grande sentimento de gratidão em retribuir a meus pais o esforço que fizeram para a conquista de minha carreira. Este sentimento, no entanto, me desviou de minhas aspirações iniciais na área de desenvolvimento de projetos de construção para uma outra, de gestão de construção de obras industriais, cujo retorno financeiro era mais compensador e, por outro lado, me deixaria mais tranquilo como uma forma de justificar o amparo futuro para a vida de meus pais. Com isso, abandonei todas as ideias e projetos que tinha planejado inicialmente. Passei quase toda a minha vida profissional convivendo com esse pensamento, exercendo cargos que não atendiam às minhas aspirações e frustrado por não atender os meus objetivos originais. Consequência disso, 2 sintomas graves de estresse e um vazio inexplicável, pois o trabalho era o carro-chefe de minhas responsabilidades e, desta forma, não podia perder o emprego. Com isso, passei a colocar em segundo plano todas as demais áreas de minha vida: minha família, meus amigos, meus demais projetos pessoais, enfim. Coloquei minha vida dentro do problema e não o problema dentro da vida. Já no avançado de minha carreira, quando não conseguia administrar mais esta situação e com o agravamento de outros sintomas de saúde, resolvi sair da empresa e me dar um período sabático, com a intenção de reavaliar a minha vida como um todo. Fiz até um curso na área de humanas, completamente oposto ao meu perfil cartesiano, pois achava que deveria dar um outro rumo à minha vida. Neste momento, aquela foi a melhor decisão tomada, pois serenei a mente num momento de grande estabilidade. Fiquei livre das pressões profissionais, me dando a oportunidade de buscar algo que preenchesse a minha vida e me trouxesse mais felicidade. Nesta fase, tive a oportunidade de conhecer a Fundação Logosófica e logo nos 2 primeiros anos aprendi a me conhecer melhor. Isto é, as minhas deficiências, o controle de meus pensamentos, as faculdades da inteligência e, com estas faculdades, a planejar os meus objetivos com perguntas-chave. O que eu quero? Por que eu quero? Para que eu quero? Um exemplo no nosso dia a dia é quando desejamos ter um apartamento em frente à praia para desfrutar de uma paisagem maravilhosa. Pagamos para isso um excedente ao valor em relação ao apartamento dos fundos e muito mais em relação a um outro, dentro das mesmas características, mas afastado. Curtimos o primeiro mês da melhor forma possível. No segundo, começamos a verificar que o sol está estragando os móveis e o vento está trazendo maresia para dentro, não é mesmo? Com isso, fechamos a janela e colocamos uma cortina. Com o passar do tempo, reduzimos a nossa ida à janela e muitas vezes só voltamos a desfrutá-la quando recebemos visita. E por vaidade, mostramos como o apartamento é maravilhoso.
quantos inconvenientes e prejuízos poderiam ser evitados se estivéssemos conscientes e fizéssemos as 3 perguntinhas mágicas. O que eu quero? Para que eu quero? Por que eu quero? Ao me responder, fica claro o uso do bem que eu quero. Ou seja, o meu querer se torna consciente. Isto, para mim, se constitui uma aspiração. A Karina viveu uma experiência recentemente de como o conhecimento nos conduz ao que realmente nos propomos. Não é isso, Karina? Pois é, Antônio. Eu, há cerca de 4 anos, me deparei com um desafio. Eu tinha 2 atividades importantes a exercer e entendia naquela época que ambas eram grandes missões de vida. As 2 exigiriam muita dedicação, mas eu teria que hierarquizar. Uma teria que ser a prioridade, eu deveria colocar em primeiro plano. Não teria como me dedicar 100% em ambas as atividades naquele momento. Uma era a dedicação ao trabalho, que estava em ascensão e me realizava muito. Eu me sentia muito feliz naquela atividade, mas me exigia muito mais do que 8 horas de trabalho por dia. Muitas das coisas que eu havia plantado estavam começando a florescer e sentia naquela atividade como se estivesse realizando a minha missão de vida. A outra era abandonar aquela atividade e passar mais tempo com meu filho e com meu marido. Meu filho tinha 1 aninho na época, estava bem corrido. Eu saía às 8 horas de casa e o via às 17 horas quando ia pegá-lo na escola. Por volta de 19h30 ele já dormia. O contato que eu tinha com ele era de aproximadamente 3 horas por dia. O marido ficava com ele pela manhã e trabalhava até tarde da noite. Para apaziguar essa rotina de trabalho, eu tinha a opção de reduzir a jornada para 6 horas. Mas teria que mudar de atividade, mudar de setor que trabalhava e até o local teria que mudar, até o local de trabalho. Teria que deixar aquela atividade que tanto me realizava. Naquela época, eu fiquei muito confusa, porque não queria deixar de sentir aquele prazer que sentia no trabalho. Eu tinha a impressão de que era ali, naquele ambiente profissional, que eu cumpriria os meus mais sinceros propósitos de bem a que fui destinada. Como falei antes, era minha missão de vida, eu entendia como se fosse minha missão de vida. Nesse momento, eu estava conhecendo a logosofia e tive contato com o livro Bases para Sua Conduta e me deparei com a seguinte indicação do autor. Uma profissão, por exemplo, pode ser um dos tantos fragmentos que compõem a vida, mas não o todo. Não poderá por si só preencher seu objetivo. Então, nesse momento, algo acendeu dentro de mim, como um primeiro direcionador, e me questionei. A minha vida profissional é o meu maior objetivo de vida? Será que é essa a minha missão de vida? E por outro lado vinham pensamentos, os filhos crescem e depois vão embora. E depois que o filho crescer, você vai estar em uma atividade que nem te realiza tanto. Enfim, como me vi bem confusa na decisão que deveria tomar, eu decidi seguir a orientação logosófica de estudar aquilo que estou experimentando. Há que experimentar o que se estuda e se estudar o que se experimenta. Então fui em busca de mais conhecimentos. Fui a estudar para formar aquela imagem que estava nebulosa na minha mente. Eu queria tomar a decisão mais acertada, por mim mesma, para não ter arrependimentos futuros. Encontrei um texto do autor da logosofia que me auxiliou para a tomada de decisão e um dos trechos diz o seguinte:
É preciso chegar ao equilíbrio no juízo dos valores para poder discernir em relação direta consigo mesmo qual é o valor real que cada coisa possui. É habitual aumentar a dimensão de um valor e diminuir a de outro, conforme as conveniências ou as circunstâncias. Mas isso não altera em absoluto seu valor efetivo. Então me fiz a seguinte pergunta: qual o valor das sensações e do que vivia e sentia no ambiente profissional? Eu preciso nesse momento da vida estar naquela atividade? É imprescindível para a sobrevivência financeira? E por outro lado, qual o valor em participar da vida do filho mais tempo? Qual o significado da família na minha vida? Das duas opções, para qual eu devo despender mais meu tempo? Qual é a que mais toca o meu coração? Essas perguntas me ajudaram a discernir qual o valor real de cada coisa. E esse movimento tocou meu sentir. E me fez recordar que certa vez, antes de eu ter o Enzo, eu, conversando com o marido, manifestei a minha preocupação em ter filhos, pois aprendemos tudo na vida. A escrever, a ler, utilizar equipamentos, dançar, dirigir, aprendemos uma profissão, mas ninguém nos ensina a lidar com as emoções e com os sentimentos. E a falta desse tipo de conhecimento, que eu particularmente nunca tive, me deixava aflita, pois como eu iria ajudar o filho com algo que eu mesma nem tinha? E eu queria ser uma mãe que buscasse recursos para auxiliar meu filho a não se debater tanto nesses aspectos sensíveis da vida. E nesses momentos de reflexão veio em mente outro propósito que sempre está presente na minha trajetória, que quero chegar na velhice com tranquilidade e serenidade, e que ao longo do caminho fui fazendo o meu melhor. Eu convivo com muitas pessoas que, ao chegarem aos 60, 70 anos, manifestam seu descontentamento por não ter estado mais com os filhos, por ter trabalhado muito e não ter criado uma conexão de afeto com a família. Vocês vivem isso na realidade de vocês? Ou vocês já pensaram sobre essas questões? Bom, tendo esses momentos para recordar, né, dos meus propósitos mais profundos, eu compreendi que eu tinha que equilibrar o valor daquelas duas opções. E isso não significaria eliminar a outra opção, pois, claro, eu continuaria a trabalhar, mas poderia mudar, sim, de atividade para poder estar mais tempo com a minha família e ir em busca daqueles conhecimentos que me auxiliariam em tão grande missão. Então, optei pela jornada de 6 horas. Mudei de atividade e com essa decisão tomei o caminho de estar mais próxima do meu filho. Escolhi estar com ele todas as manhãs, estar presente durante suas birras e poder ajudá-lo nessas situações, poder observar o que ele gosta, suas tendências, observar o que lhe causa frustração, e poder estudar para auxiliar com conhecimentos que hoje estão à minha disposição. E passados 4 anos, tenho a convicção de que foi baseado em grandes conceitos que fiz a minha escolha. Mas ir me capacitando e aplicando o método logosófico não significa que ficamos isentos de lutas psicológicas, ou que não teremos mais momentos de encruzilhadas. Elas fazem parte da vida. Não é mesmo, Antônio? Em seguida eu volto e continuo contando para vocês sobre essas lutas da vida. Sim, Karina. Com as lutas, aprendemos a criar defesas e a usar a capacidade de pensar na busca de soluções. Bem, com a investigação no meu relato, estou compreendendo que o objetivo nasce na mente em conformidade com o pensamento-propósito. E é através dos conhecimentos inerentes a esse propósito que consigo lhe dar forma mentalmente
para finalmente torná-lo realidade. Dentro desta lógica, passei a rever todas as experiências da minha vida profissional e aplicar esses conhecimentos em consultoria na área de desenvolvimento de projetos, conseguindo, assim, preservar minha liberdade pessoal nas mesmas atividades profissionais. Com isso, consegui dar forma ao que eu queria e retomar de novo os meus objetivos iniciais. Passei a ser mais feliz e estimulado com o que fazia. Constatei que a profissão escolhida estava correta. Era isso que eu sempre queria internamente. O que estava errado era a forma como eu a conduzia. Neste mesmo período, ao estudar o capítulo Atrás do Pensamento Causal, do livro Introdução ao Conhecimento Logosófico, pude descobrir o que tinha se passado na minha vida e o ponto de inflexão que não me permitiu seguir o rumo desejado. A logosofia afirma que, de posse do conhecimento causal, se lavra, pois, um porvir. Forja-se um futuro que já não é incerto para a vida de quem está vigiando constantemente seus atos, seus pensamentos e suas palavras. Também no que diz respeito aos pensamentos, afirma serem entidades psicológicas que se geram na mente, na qual se desenvolvem e ainda alcançam vida própria. Ensina a conhecê-los, identificá-los, selecioná-los e utilizá-los com lucidez e acerto. Ao rever o passado nesta função assumida, pude entender melhor o meu mundo interno. Estas descobertas me fizeram compreender a atuação dos pensamentos que existiam na minha mente naquele momento, como a impaciência, a impulsividade, a intolerância, a rigidez, a obstinação e outras com menos intensidade. Pude observar que estas deficiências impediam que as pessoas que trabalhavam comigo agregassem valor ao que faziam. E isto, muitas vezes, me afastava afetivamente de meus colaboradores. Consegui também identificar e utilizar os recursos da minha mente, e, dentre outros, a observação consciente, a razão e a reflexão nas decisões a serem tomadas, que constituem faculdades da inteligência. E, como faculdades ativas, me permitem agir com mais segurança e de forma consciente, criando valores para a vida, não só materiais, mas também espirituais. Estes valores refletem de sobremaneira na convivência com os demais. Ciente do fato ocorrido, passei neste segundo momento a tratar as pessoas com consideração e afeto, apoiando a capacitação de cada um e, com isso, dando oportunidade para que eles participassem mais efetivamente, colocando suas sugestões, disporem suas ideias e a valorizar o trabalho em equipe. Desta forma, passei então a ser um polo de atração nas relações de trabalho, pela minha mudança de conduta nas relações profissionais e pessoais. Com esse estudo, estou revendo e ampliando os conceitos, como os dos pensamentos, que para mim eram apenas citações antes admitidos sem pensar, e assimilado novos com conhecimentos nessa nova forma de viver a vida. Sigo um método de estudo original, que ao desenvolver um processo de evolução consciente, me faz a cada dia me tornar um ser humano melhor. E você, Karina, como deu continuidade na sua vivência? E eu já estava, então, naquela rotina,
trabalhando 6 horas no período da tarde e ficava com o Enzo pela manhã, né, com meu filho pela manhã. Estava indo tudo como planejado, então ano passado tive a opção de me inscrever para começar a fazer teletrabalho. Muitos pensamentos vieram na mente, cada um querendo ter razão. Que eu deixaria de me vincular com os colegas de trabalho, que eu ficaria presa em casa, que eu não teria aquele tempo de sair um pouco e ver o mundo. No entanto, me perguntei, por que aqueles pensamentos vinham à mente, se por diversas vezes eu lutei por essa forma de trabalho? Eu sempre estive à frente de projetos e discussões que defendiam o modelo de trabalho remoto. Então, por que ter dúvidas naquele momento? A logosofia apresenta os pensamentos como entidades autônomas que podem agir na nossa mente, alheio à nossa vontade. O Antônio comentou isso antes também. Bom, era isso que naquele momento os pensamentos contrários à minha vontade estavam fazendo. Queriam tomar a decisão e o rumo da minha vida. E eu, já sabendo um pouco mais como atuam os pensamentos na mente, já estava estudando logosofia há alguns anos, fiz a seguinte reflexão: mas qual sempre foi a minha verdadeira vontade? Por acaso eu não pedi diversas vezes para realizar o teletrabalho? Inclusive eu até organizava a mente, né? Organizava mentalmente como seria a rotina com as horas que ganharia sem precisar me deslocar de casa até o trabalho. Então, novamente fiz o exercício de recordar alguns dos meus propósitos de vida. A liberdade na condução do meu horário, de forma a organizar uma rotina de estudos e estar mais junto à família. E ainda eu poderia cultivar o vínculo com meus colegas de trabalho de outra forma. E para me auxiliar nessa circunstância que se apresentava, eu retomei a leitura daquele texto que eu havia lido há 4 anos, né? 4 anos, e encontrei outro trecho que me auxiliou e que fico assim muito feliz em poder compartilhar com vocês. O trecho diz assim: o passado deve viver no presente. Refiro-me aqui ao passado, que é a base para o presente, o qual, por sua vez, constitui a melhor perspectiva para o futuro. Quantos na vida almejam, anelam, pedem o que não têm, imploram por isto ou por aquilo, e quando conseguem, não lhe dão importância, esquecendo-o logo. Pude mais uma vez distinguir com clareza qual é o valor real que cada coisa possui. Vejam que mesmo em casa, cumpro as metas determinadas e em nenhum momento me descuidei da minha situação econômica. Mas mesmo com esses aspectos presentes, tenho observado que algo faz com que busquemos sempre mais e mais. E esse mais sempre para fora. Algo que abafa o som do nosso coração, que nos faz perder o sentido do valor real de cada coisa. Mas quando tive tempo de parar e olhar para dentro, recordar dos meus propósitos de vida, escutar meu coração, compreendi para quem eu deveria dedicar mais do meu tempo. E 6 meses depois dessa minha decisão, sobreveio a necessidade do distanciamento social e o teletrabalho foi algo imposto a todos. E eu já estava adaptada ao trabalho remoto, já estava adaptada ao cumprimento de metas e pude sentir mais uma vez a grata satisfação de ter conduzido a minha vida de acordo com o meu verdadeiro propósito e ter a confiança em assumir as rédeas do meu destino. Minha decisão não poderia ser outra, a não ser o que aprendi e venho aprendendo, que é dar o valor real que cada coisa possui. Com esses conhecimentos, vou conseguindo colocar os problemas dentro da vida, sem fazer de uma decisão um problema. Essa experiência que compartilho hoje aqui com vocês
é só um aspecto do que eu tenho vivido, pois ao realizar esse belo processo de evolução que a logosofia tem me proporcionado, vou me sentindo mais dona do meu destino. Tenho constatado que posso identificar e selecionar meus pensamentos e assim ter controle sobre minhas emoções, sobre minhas palavras, sobre minhas atitudes. E ter controle da vida. E todo esse bem recebido fica tão forte, tão grande dentro de mim, que sinto uma vontade imensa de compartilhar. Que bom que eu tive essa oportunidade esta noite. E vocês? Se identificaram com algo relatado? Surgiu alguma inquietude? Como estas situações apresentadas, os pensamentos na vida da gente promovem jogos e estratégias, que muitas vezes levam a destinos inesperados. E somente de posse dos conhecimentos causais é que conseguimos fazer frente a esse jogo. E com isso, a realização dos anelos nobres, sem que eles sejam corrompidos pelos pensamentos. Karina e Antônio, muito grata. É um brinde para todos nós, as experiências compartilhadas por vocês. E a pergunta, onde estavam todos esses recursos? A logosofia põe a descoberto a força que todos nós temos dentro e proporciona originais meios de ilustração para conduzir a vida rumo a horizontes mais amplos e dignos. A fonte para pesquisa e investigação, se vocês puderem, estão nos livros do próprio autor, que vocês podem fazer download gratuitamente no site logosofia.org.br. Mas também a Fundação Logosófica oferece um curso de formação de mais ou menos 3 a 4 semanas, de 1 hora de duração mais ou menos, que vocês poderão acessar o link que está no chat ou copiar o QR Code, preenchendo o formulário com apenas 2 perguntas, respondendo apenas 2 informações, o nome e um contato. Um estudante fará esse meio de comunicação. Agradecemos a presença de todos, a participação, presença online, e esperamos vocês em outra oportunidade. Boa noite, muito grata por estarem aqui mais uma vez. Boa noite. Boa noite.